E aí, tudo bem contigo, né? Olha eu aqui de novo, Fabiano Pereira na área, para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo. E nós estamos falando mais precisamente sobre o tema contratos administrativos, sendo que na aula anterior nós iniciamos o estudo sobre as cláusulas exorbitantes. E olha, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, clique aqui para você se inscrever de imediato no nosso canal e acompanhar de perto todas as novidades que nós postamos aqui, praticamente todas as semanas. E além disso, logo após você se inscrever no nosso canal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever e baixar o meu e-book, que é completamente gratuito e tem dicas fantásticas para facilitar o seu processo de preparação. Combinado? Então vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre contratos administrativos e hoje nós já vamos começar a analisar cláusula exorbitante por cláusula exorbitante. E vamos começar falando inicialmente da possibilidade de rescisão unilateral do contrato administrativo. Bem, aqui eu quero lhe dizer o seguinte: quando nós falamos em possibilidade de rescisão unilateral, eu estou me referindo a algumas hipóteses nas quais a administração pública ela poderá rescindir um contrato administrativo independentemente da concordância do contratado. Uai, professor, como assim independentemente da concordância do contratado? É isso que eu acabei de dizer. Num primeiro momento, a administração pública de um lado e o contratado de outro firmaram um contrato. Só que, posteriormente, a administração chegou para o particular e falou o seguinte: olha, o interesse público não justifica mais que nós continuemos com esse contrato. Então, eu estou rescindindo esse contrato. Aí o particular disse: não concordo, peraí. Não estou perguntando se você concorda. Eu estou dizendo que eu estou rescindindo e ponto final. Tá vendo? Se nós estivéssemos falando de direito privado, de relações privadas, nós não teríamos essa possibilidade de um particular rescindir unilateralmente o contrato em relação ao outro. Não tem essa possibilidade. Por isso é que essa possibilidade de rescisão unilateral é considerada uma cláusula pétrea. Oh, cláusula pétrea. Onde que eu tirei cláusula pétrea, né? É considerada uma cláusula exorbitante. Tá bem? Cláusula pétrea é lá para o direito constitucional, né? Então, por isso é que essa possibilidade de alteração unilateral é considerada uma cláusula exorbitante. Ficou claro para você? Pois bem, veja só. É claro que a administração pública não pode rescindir unilateralmente um contrato administrativo da forma que ela bem entender. As hipóteses que podem ensejar a rescisão unilateral estão previstas onde? Estão previstas no texto da lei, mais precisamente da Lei 8.666/93. E para ser mais exato ainda, onde? Lá no artigo 78. Vou dar uma olhadinha com você aqui, ó, até para ficar mais fácil se acompanhar, tá? Deixa eu ver se eu consigo transferir isso para você aqui, ó. Vai dar. Olha só. O artigo 78 diz o seguinte, ó: constituem motivo para a rescisão do contrato. Aí aqui, ó, eu tenho todas essas hipóteses, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, todas essas hipóteses que estão previstas no artigo 78, que você vai ter que analisar com bastante calma depois, podem ensejar a rescisão unilateral do contrato. Por exemplo, olha o inciso 4. O atraso injustificado do início da obra, serviço ou fornecimento. Em outras palavras, a administração pública realizou uma licitação, o vencedor da licitação assinou um contrato administrativo com o poder público e se comprometeu a iniciar a obra em determinado dia, a começar a prestar o serviço em determinada data. Só que até então houve um atraso e esse atraso é injustificado. Se a administração pública precisa com urgência daquele serviço, daquele produto ou daquela obra em execução, não há por que ficar esperando. Se não há justificativa, o que a administração faz? Rescinde o contrato e ponto final.
É isso que vai acontecer na prática. Então, essas hipóteses previstas no artigo 78 são as hipóteses que podem ensejar a rescisão unilateral, independentemente da concordância do particular. Ficou claro? Professor, eu preciso de fazer a leitura desse artigo 78? Precisa. Obrigatoriamente. Você não tem escolha. Tem que fazer a leitura obrigatória do artigo 78. Tá bem? E ainda tem um detalhe aqui importante. Olha só. Olha o que diz o artigo 79, parágrafo 2º da Lei de Licitações. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 a 17 do artigo anterior, ou seja, do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a, primeiro, devolução da garantia, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa garantia, né? Então, o particular, ele vai ter direito à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. Então, se o particular estava prestando os serviços para a administração e o contrato foi rescindido hoje, até a data de hoje, em relação aos atrasados, né, aos dias vigentes anteriores, ele tem direito de receber, óbvio. E o pagamento pelo custo da desmobilização. Como assim? Meu canteiro de obras está aqui, nesse local. Mas agora, como a administração rescindiu unilateralmente o contrato, eu vou ter que me desmobilizar. Vou ter que pegar esses bens e levar para um outro local. Isso tem um custo. Quem vai arcar com esse custo operacional? Está aqui, Eu vou ter direito a receber o pagamento dessas despesas. Tá claro? Agora, para responder as questões de prova, muita atenção. Olha aqui, Quando é que isso vai acontecer? Apenas nas hipóteses previstas entre os incisos 12 a 17 do artigo 78. E ainda tem um porém, desde que não haja culpa do contratado. Porque se o contratado foi quem deu ensejo à rescisão do contrato, ele fez alguma coisa errada. E em virtude de alguma coisa errada que ele fez, é que a administração pública rescindiu o contrato, é óbvio que ele não vai ter direito a esses benefícios do artigo 79, parágrafo 2º. Tá ok? Então veja, dos incisos 12 ao 17, quais são? São esses aqui, Então, dos incisos 12 ao 17, é que ele vai ter direito a todos esses benefícios, digamos assim, que estão previstos no artigo 79, parágrafo 2º da Lei de Licitação. Tranquilo? E vamos evoluir um pouquinho mais, ainda sobre a rescisão unilateral. Olha o que diz o artigo 80 da Lei de Licitações. Ele diz o seguinte: a rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior, ou seja, essa rescisão unilateral e por ato escrito da administração, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei. Ou seja, se a administração teve que promover uma rescisão unilateral do contrato, a regra é: sobre o particular irão incidir as seguintes situações. Primeira, assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato da própria administração pública. Ou seja, vamos supor que um determinado particular tenha sido contratado para prestar um serviço público de transporte coletivo urbano. Um exemplo bem claro, bem clássico para você entender. E aí, não sei porquê, em determinado momento a administração teve que rescindir unilateralmente o contrato. Se ela rescindiu unilateralmente o contrato, o que ela está dizendo? O particular, dá licença, eu agora volto a ser o responsável, eu, município, volta a ser o responsável pelo transporte coletivo urbano aqui neste município. É isso que está fazendo, tá? É isso que significa a assunção imediata do objeto do contrato. Qual é o objeto daquele contrato? Transporte de passageiros, transporte coletivo urbano. 2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 5 do artigo 58. Ah, professor, então nesse caso aqui, dependendo da circunstância, a administração, entre aspas, gigante, vai tomar conta de uma empresa particular? Então, se aquela empresa prestadora de transporte coletivo urbano, por algum motivo, teve o seu contrato rescindido, o que a administração vai fazer? Esse objeto vem pra gente, nós que vamos ficar responsáveis pela execução desse contrato agora, e nós vamos utilizar os seus ônibus para transportar os passageiros. Tá entendendo? É como se a administração passasse a ser a gestora daquela empresa privada. É para você entender, tem algumas características, algumas consequências, mas para você entender o que significa isso aqui. Tá bem? Terceiro, execução da garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a elas devidos. É porque nós vamos ver em breve que uma das prerrogativas, uma das cláusulas exorbitantes, é a prerrogativa que a administração pública tem de exigir uma garantia. Você quer prestar um serviço para mim? Sim, senhor, quero. Então você vai depositar para mim um valor equivalente a, sei lá, 100 mil reais numa conta corrente. Esse dinheiro fica guardado aí rendendo juros. Se amanhã ou depois você praticar alguma irregularidade na execução do contrato e eu lhe multar por isso, eu vou pegar esse dinheiro equivalente à multa onde? Nessa garantia. Nesse valor que você depositou numa conta corrente rendendo juros, né, que é uma garantia, eu vou buscar esse valor para eu não ficar no prejuízo. Então isso pode acontecer com a rescisão unilateral do contrato. Depois vamos falar sobre isso com mais calma. E 4, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Óbvio, se essa rescisão unilateral do contrato trouxe algum prejuízo à administração pública, é óbvio que na prática, se ela tem alguma coisa a pagar para o particular, ela vai reter um percentual desse pagamento para garantir o ressarcimento dos prejuízos que ela teve. É óbvio. Então, anote aí todas essas informações, porque elas são muito cobradas em prova. Então, a primeira prerrogativa que nós estamos estudando, a primeira cláusula exorbitante, é a possibilidade de alteração unilateral do contrato. Ficou claro para você? Espero que sim, porque a propósito, vou encerrar por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu joinha, comente aqui embaixo, porque em breve eu passo por aqui para responder todos os comentários que estão postados, tá? E conto com a sua colaboração na divulgação dos vídeos. É esse o compromisso que você vai firmar comigo agora, tá? Divulgue nas redes sociais, comunique aos seus amigos, nos grupos do Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Posso contar contigo? Muito obrigado. Até mais.